Hoje vamos dar uma olhada no queridinho da galera, um dos notebooks gamer mais vendidos do Brasil, o IdeaPad Gaming. Só que na sua versão melhorada. Aqui temos a versão Ryzen, em específico a Ryzen 5 5600H, que é muito diferente da versão Intel de 10ª geração. Até a aparência é um pouco diferente. Aqui já temos a cor preta, mas seguimos com o mesmo design discreto, que é inclusive um dos principais motivos para as pessoas escolherem o IdeaPad Gaming ao invés do Acer Nitro. Isso quando a disputa não é o preço, mas aí vocês já sabem, para comprar seu notebook pelo menor preço, é só acessar o boletando.com, a nossa comunidade de promoções. O que realmente muda no IdeaPad Ryzen é a parte de dentro. A Lenovo largou de vez aquele antigo sistema de resfriamento, onde os coolers eram em série que a gente tinha na versão Intel, para finalmente seguir para os coolers separados que a gente já tinha no Nitro e agora também temos no IdeaPad. E isso corrigiu um dos principais problemas da versão Intel, que era a refrigeração ruim e o teclado quente. Não que ele tenha ficado perfeito, mas agora não temos mais teclado quente e as temperaturas seguem dentro do padrão dos gamers de entrada, em troca de um nível de ruído um pouco mais alto em relação à antiga versão Intel de 10ª geração. Engraçado é que apesar de ter um consumo de energia bem parecido com a versão Intel e fonte da mesma potência, aqui eu não tive o problema de sobrecarregamento da fonte que a versão Intel tinha, né? E com o sobrecarregamento da fonte, vocês sabem, o notebook pode descarregar a bateria enquanto você joga. E aqui isso não aconteceu comigo. E curiosamente, quando o modo turbo é usado, ele aumenta o power da GTX 1650. Ela sai do padrão de 50 watts para 53, 55 watts mais ou menos. E aí vocês me perguntam, então quer dizer, Dan, que ele vai ter um desempenho melhor nos jogos? Não, pessoal, infelizmente isso não faz com que ele seja melhor do que os outros. Ele vai ficar na média dos concorrentes com a GTX 1650. Um power mais alto no chip gráfico não necessariamente te traz mais desempenho. Tem muitos fatores envolvidos, né? Principalmente gargalo, depende do chip. Tem chip que não adianta você ficar aumentando o power, que chega uma hora que ele não melhora o desempenho. Enfim, às vezes é mais marketing do que realmente algo que vai melhorar o seu desempenho. E aqui realmente não fez aquela diferença. O que vale ressaltar é que em jogos com uma alta taxa de FPS, como o CSGO, a Intel poderá levar vantagem em relação ao Ryzen. Principalmente aqui que eu usei Dual Channel para remover gargalo como um fator de todos os notebooks com a GTX 1650 que eu testei. Outro ponto importante é que aqui acontece algo muito comum em notebooks Ryzen, que é o exagero do fabricante na quantidade de memória RAM reservada para o vídeo integrado. Na prática, o que é que acontece? Você tem 8 GB de RAM, mas só poderá usar 6 GB, já que 2 GB foram alocados para o vídeo integrado, que é um exagero levando em consideração que aqui temos um chip gráfico dedicado. Felizmente, isso é fácil de resolver. Basta acessar a BIOS e alterar a quantidade de memória reservada para o vídeo, de 2 GB para 512 MB. Isso vai te deixar usar mais memória RAM para fins mais importantes. Apesar disso, os Ryzen ainda podem levar vantagem em outros 2 pontos. Primeiro, no uso profissional, quando apenas o processador é usado. O Ryzen 5 5600H vai vencer tanto os IdeaPad Intel de 10ª geração como os Nitro Intel, e por uma bela vantagem. Porém, em renderização de vídeo, onde a CPU e GPU são usados em paralelo, ele não se mostrou diferente. Acabou praticamente empatado com o Dell G15 Intel na sua versão GTX 1650. Mas voltando às vantagens da versão Ryzen, a segunda vantagem é na bateria. Os Ryzen são mais eficientes. Então, enquanto a versão Intel do IdeaPad ficou na casa das 4 horas de duração no uso leve, aqui tivemos 5 horas de duração no uso leve na versão Ryzen. Continuando aqui na parte de dentro, temos 2 slots de RAM. Vale ressaltar que essa versão veio com 8 GB de RAM, mas para realizar os testes eu adicionei um segundo pente de RAM. Porém, ele também tem a versão Ryzen 7 5800H com 16 GB de RAM. Eu vou deixar os links na descrição.
E é importante lembrar que ele tem a opção de instalar um armazenamento de 2,5 polegadas. Ele vem com o kit de instalação na caixa. Mas caso você resolva instalar, você perderá um dos slots M2. E o segundo slot M2 só suporta SSD no padrão 2240. Já no restante dos aspectos, ele é o mesmo IdeaPad de sempre. A tela segue como IPS, infelizmente ainda de 60 Hz e qualidade mediana, e os alto-falantes e touchpad também seguem como de entrada. Também temos a mesma conectividade, onde temos apenas 2 portas USB tipo A, que eu acho pouco, e uma porta USB-C que não suporta vídeo. Também seguimos com o mesmo teclado retroiluminado, só que na cor branca, que para mim é o teclado mais confortável entre os gamers de entrada. Pois é, pessoal, o resultado da brincadeira é esse. Realmente tivemos uma melhora em relação à versão Intel de 10ª geração do IdeaPad Gaming. Só que a versão Intel de 10ª geração do IdeaPad costuma ficar consideravelmente mais barata em relação a essa versão Ryzen. Lá no boletando.com ele fica abaixo dos R$4.000. Aí é aquela coisa, se sua prioridade são títulos com alta taxa de FPS e você não se importa com a refrigeração da versão Intel, ou ainda sabe como contornar essa refrigeração com undervolt, base de refrigeração, etc., ela é uma opção interessante e ainda é mais barata que a versão Ryzen. Só que enquanto a versão Ryzen será mais cara, ela terá uma maior duração de bateria e desempenho superior no uso profissional e, claro, unido a uma refrigeração mais eficiente. Já em relação ao Acer Nitro, eles até merecem um vídeo dedicado de comparação, mas assim, vamos focar no principal. Tirando a aparência, que é um dos pontos críticos para muita gente, o Nitro e a IdeaPad agora estão muito próximos em questão de refrigeração. Então o que vai desempatar? Para muita gente, o desempate vai ser na tela. O Nitro oferece tela de 144 Hz em várias de suas versões, enquanto o IdeaPad segue com sua tela de 60 Hz. E com certeza, muita gente vai preferir a tela do Nitro, apesar de sua aparência gamer mais agressiva. E já adiantando o comentário de alguns de vocês, eu sei que tem uma versão mais nova do IdeaPad Intel com a 11ª geração. Pode ser até que chegue aí uma versão com a 12ª geração, nunca se sabe, o estoque aqui do Brasil é uma maluquice. Mas é exatamente essa questão, pessoal, o estoque. Por que eu não analisei ainda a versão de 11ª geração do IdeaPad? Porque ela praticamente não tem no nosso varejo. Ela aparece e some, ou seja, a quantidade ainda é pequena por aqui. Então, enquanto a Lenovo não substituir essa versão de 10ª geração com a 11ª, ou 12ª, eu ainda não vou fazer uma análise dessa versão Intel aí mais nova. Então, eu peço aí a paciência de vocês que o vídeo ainda não vai sair. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Comenta aí embaixo o próximo notebook que vocês querem ver aqui no canal. Já adiantando que vai ter a Avel Storm 2, vai ter a Asus M16, então algum notebook que não seja esses dois. E, claro, se vocês tiverem interesse aqui no canal, tem análise tanto dos Acer Nitro, praticamente todas as versões, e também do IdeaPad Gaming, versão Intel 10ª geração. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.